O texto da nossa meditação de hoje está em 1 Reis 13. Diz assim: E eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, e sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cima se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei, e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e lhe ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento, e albardaram-lhe um jumento na qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou-o assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhes: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: Também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que o Senhor te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no chão, no caminho, e o jumento estava parado junto a ele. E também o leão estava junto ao cadáver. E eis que alguns homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão que estava junto ao corpo, e foram e disseram na cidade onde o velho profeta habitava. E ouvindo o profeta que fizera voltar do Senhor, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. Isso é um texto um pouco longo, 1 Reis 13, do 1 ao 26. Explicando o texto. Aqui nós temos já o reino de Israel dividido em dois: o reino do norte Israel, o reino do sul Judá. O reino do norte, nesse momento, está sendo governado por Jeroboão. Então Deus manda um profeta do reino do sul, de Judá, para falar com Jeroboão, porque Jeroboão tinha mandado construir lugares de adoração, outros que não eram o templo de Salomão, que era o lugar onde Deus devia ser adorado naquela época, né? E não apenas isso, ele instituiu por conta própria sacerdotes e uma religião sincrética que misturava elementos do judaísmo
com religiões pagãs ao seu redor. Tudo isso para que as pessoas não saíssem de Israel, o reino do norte, para o reino do sul, que era onde estava o templo, né? E, segundo ele, na sua cabeça, né? Dessa forma acabassem voltando a unificar o reino, né? Então Deus mandou um profeta repreender esse homem, mas o foco aqui é na história do profeta. Você vê que Deus manda e o profeta no primeiro momento ele obedece a Deus. Ele leva a palavra e, meus irmãos, levar uma palavra desse tipo para um rei naquela época era praticamente uma carta de morte, né? Uma sentença de morte. Ele tinha que sair fugido da presença do rei. Mais à frente, a gente vai ver mais para frente, no capítulo 18, 19 por aí, a história de Elias em relação a Acabe. Aí você vê como era difícil a situação de um profeta. Então o profeta tinha que ser muito obediente a Deus e ainda assim esperando castigo por parte dos homens. Agora, muito melhor esperarmos um castigo por parte dos homens por sermos fiéis a Deus do que recebermos castigo de Deus por sermos infiéis a Ele e fiéis a homens. Que é o que acontece na história desse profeta aqui. Ele começa bem. E esse é o problema. A gente muitas vezes começa bem a nossa caminhada, mas a gente tem que aprender a terminar bem também. Não adianta começar bem e terminar mal. Esse homem ele começa bem, ele entrega a palavra que Deus mandou ele dar para o rei, correndo risco de vida, como eu falei. E aí o rei chama ele para comer na casa dele. De boa vontade a gente não sabe. Mas sabe que Deus tinha mandado não fazer isso. Então o homem de Deus, nesse primeiro momento, ele obedece a Deus. Ele sai da presença do rei, vai embora por outro caminho, não come, não bebe. Mas em determinado momento aparece aqui uma outra pessoa que a gente vê que era um profeta do Senhor também, daquela região. Pelo menos o texto diz que ele era profeta, né? Muito embora tenha um comportamento esquisito aqui. E esse profeta, ele diz o seguinte, lá no verso 18, ele diz, também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze voltar contigo a tua casa para que coma pão e beba água, porém mentiu-lhe. E eu acho incrível que a Bíblia deixa claro que ele mentiu. E aqui cabe uma coisa muito importante na nossa vida. Meus irmãos, se a palavra de Deus, se Deus se revelou através da sua palavra, ele nos deu uma ordem clara, nem que céu e terra se revelem novamente a nós, a gente não pode ir contra a palavra de Deus. Isso é importante porque Paulo, mais à frente, em uma das suas cartas, vai dizer que, ainda que um anjo do céu nos trouxesse uma nova revelação, um novo evangelho que seja anátema. Anátema é maldição. Por quê? Porque desde que o homem é homem, que a humanidade existe, que pessoas alegam ter recebido experiências espirituais de visitação de anjos, por exemplo, trazendo revelação da parte de Deus. E se essa revelação da parte de Deus for contrária às escrituras, for contrária à sua palavra, a ordem que ele já deixou claro, meu irmão, isso é mentira. Isso pode até ser uma pessoa se fingindo passar de anjo, mas não vai ser a palavra de Deus. Que foi o que aconteceu aqui, né? Deus não se contradiz. Deus não se contradiz. E eu acho interessante colocar aqui duas colocações a respeito disso. Em primeiro lugar, como é que a gente prova um profeta do Senhor? Eu vou deixar na descrição desse vídeo os textos especificamente, mas a palavra de Deus diz que há duas maneiras que a gente prova o profeta do Senhor. A primeira delas é se aquilo que o profeta falou se cumpre. Se o que o profeta falou não se cumpre, aquele profeta não falou da parte de Deus, não era um profeta falso, era uma mensagem falsa. Mas, em acontecendo o que o profeta falou, aí a gente vai para a segundo ponto. Se o que o profeta falou acontece, vem a se cumprir, mas é contrário à palavra de Deus, então também não foi o Senhor que mandou. Porque o Senhor não se contradiz. Então pode ser às vezes a operação do inimigo. O inimigo também tem poderes sobrenaturais, espirituais, ainda que limitados em comparação ao próprio Deus, né? Mas às vezes o inimigo levanta profetas e as profecias, entre aspas, se cumprem, mas eram profecias que desmentem a palavra de Deus, contradizem a palavra de Deus. Então um profeta desse, obviamente, não é um profeta do Senhor. Que foi o que aconteceu aqui. Nessa história, a gente vê que o profeta do Senhor resolve ouvir uma outra pessoa, em vez de ter guardado consigo o tesouro maior que era a palavra de Deus. A partir do momento que esse profeta chama ele e diz, olha, um anjo me falou, ele deveria ter dito, olha, eu sinto muito, mas se o Senhor não me revelar pessoalmente, eu não vou acreditar na sua palavra, mesmo que seja um anjo. E isso é importante, porque, meus irmãos, quantas religiões já foram fundadas com base em revelações de anjo? Mormonismo, por exemplo. Mormonismo foi um suposto anjo, né? Maomé, o islamismo, a mesma coisa. Quantas pessoas alegam ter visto aparições de Maria ou de santos?
E assim, eu não vou nem questionar a honestidade dessas pessoas, não, de realmente crerem que viram tais pessoas, mas, meus irmãos, se contradiz a palavra de Deus, não é de Deus, não é do Senhor. Então, a lição para hoje é a lição da obediência. Eu nem falei no começo do vídeo, mas é sobre a obediência, em termos a coragem de sermos obedientes à palavra de Deus, doa a quem doer, doa ao que doer. Mesmo que seja uma liderança, como esse caso aqui era um profeta, né, o alegado profeta, ou mesmo que seja um anjo que diga que será da parte de Deus, se vai de encontro à palavra de Deus, se contrariza a palavra de Deus, se nega a palavra de Deus, eu sinto muito, eu vou ficar com a palavra de Deus. E tem ainda um texto interessante, olha só o que diz João 14. João 14 é um texto que Jesus fala muito claramente a respeito da obediência. Verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Mais à frente, verso 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, gente, a demonstração de que cremos em Deus é pela obediência. Obediência, obediência. Não adianta eu dizer que creio em Deus e não obedeço seus mandamentos, não obedeço a sua palavra, não tenho interesse nas coisas de Deus. Isso não existe. Que tipo de fé é essa? É o que diz Tiago naquele texto bem conhecido, né? E eu acho interessante porque mesmo até Lutero, o reformador, ele na questão da reforma, foi muito forte a questão da salvação, a justificação pela fé. Então ele lutou muito com relação aos textos de Tiago. Por quê? Porque tem uma aparente contradição, onde Tiago fala muito da questão de fé e obras, mas não é nesse sentido. Lutero não entendeu correto esse texto. Esse texto se harmoniza com os textos de Paulo que falam que a salvação é pela fé, pela graça sois salvos. Isso é um dom de Deus, não vem de vós para que vós não os glorieis, né? Diz o texto, né? Por quê? Porque não é mérito nosso, é mérito da fé em Cristo Jesus. Na verdade, o mérito é em Cristo. A fé é um instrumento pelo qual nós recebemos o mérito de Cristo. Mas tem um texto de Romanos, que eu vou colocar também na descrição, que diz que se com a vossa boca confessardes que o Senhor é Deus e no seu coração crer que o Senhor te salvou, serás salvo. Ora, a nossa verbalização, quando a gente fala que a gente crê em Deus, é auto-evidente. É auto-evidente. Agora, como é que a gente prova que tem no nosso coração? A gente prova que tem no nosso coração, a fé que está no nosso coração, por meio das obras, por meio da obediência. Novamente voltando ao texto de Tiago. Se a gente diz que crê em Deus, aí vem uma pessoa pedindo uma esmola e a gente tem condição de ajudar essa pessoa, a gente diz, vai embora em paz e vou orar por você, e não dá a esmola, que tipo de fé é essa? Que tipo de crença é essa? Que é uma crença que está só na questão intelectual, no aspecto intelectual, mas não mexeu sequer com as emoções. A fé, meus irmãos, ela tem que mexer com o intelecto, ou seja, ela tem que nos trazer convencimento de quem somos pecadores, de que há um Salvador que pode pagar os nossos pecados, que é Jesus Cristo, fazer impactar a nossa emoção, os nossos sentimentos, nos trazendo um arrependimento sincero, genuíno, vontade de voltar a Deus. E aí, para a prática, que a prática é o que? A obediência à palavra de Deus. Então, a minha oração hoje, meus irmãos, com base em todos esses textos que eu falei, é para que a gente aprenda a obedecer a Deus. E a obediência não é fácil, não, requer disciplina. Não vou entrar no mérito aqui, mas requer disciplina. É tomar a nossa cruz todo santo dia, negarmos a nós mesmos, que é o que diz a palavra, né? E eu acho incrível também, foge ao escopo desse texto, mas se você parar para analisar a história do primeiro rei de Israel, Saul teve uma ideia brilhante. Brilhante, eu tô falando aqui bem irônico, né? Brilhante. Deus tinha mandado ir para uma cidade lá, matar todo mundo, queimar tudo e ir embora, né? Aí o rei, não, da minha cabeça, eu vou poupar o rei dessa cidade e vou trazer as coisas melhores da cidade, prata, ouro, bois, etc., para sacrificar ao Senhor. Aí vem Samuel e confronta Saul e diz o quê? Meu filho, é mais importante sacrificar ou obedecer?
Deus não mandou você sacrificar, Deus não mandou você poupar o rei, Deus não mandou você separar as coisas melhores para sacrificar ele, Deus mandou você obedecer. Obedecer. Isso às vezes não, normalmente. Isso vai de encontro à nossa lógica humana. Porque a nossa lógica humana é de tentar fazer alguma coisa. E a gente não tem que tentar fazer nada. A única coisa que a gente tem que fazer é obedecer. É crer em Deus em primeiro lugar e obedecer. A fé não é por obras. Não é por obras nesse sentido. A salvação que Deus nos oferece é por obra de Cristo, não é por obra nossa. A única coisa que nós temos que fazer, entre aspas, depois que cremos, como causa da nossa fé, como resultado, aí sim é uma vida de obediência. Amém? Então, a minha oração é que Deus aplique essas palavras no meu e no seu coração hoje, nos gerando um sentimento de compromisso e obediência.